Olá, boa tarde. A Comissão Especial de Senadores, que vai acompanhar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara, se reúne pela primeira vez na próxima terça-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a Comissão Especial terá 9 integrantes e que assina ainda hoje o ato de criação do colegiado. Sempre foi o desejo dos senadores acompanhar paralelamente o debate. A comissão foi constituída, o debate vai começar. Então, acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora, com essa comissão especial, a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados. O presidente é o senador Otto Alencar e o relator será o senador Tasso Gereissati. Com uma sessão especial, daqui a pouco, às 15h, o Senado homenageia os 145 anos da imigração italiana no Brasil. No dia 21 de fevereiro de 1884, o navio La Sofia chegou ao Porto de Vitória, no Espírito Santo. Ele havia partido do Porto de Gênova 45 dias antes, trazendo 380 famílias italianas que buscavam uma vida nova no Brasil. Há 19 anos, a data marca o Dia da Imigração Italiana. A estimativa é que 1,5 milhão de imigrantes nascidos naquele país vieram para cá. Hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. A sessão especial de homenagem foi pedida pelo senador Antônio Anastasia. Essa grande colônia participou e participa muito da cultura, das atividades econômicas, do desenvolvimento do Brasil. Em minha terra, Belo Horizonte, por exemplo, a maior festa do Dia Nacional da Itália, em junho, fora da Itália. Uma grande comemoração, porque isso demonstra, de fato, a nossa identidade, as nossas raízes. Pena mais dura para quem cometer crime sexual contra pessoas vulneráveis e fim da aposentadoria especial para políticos. Assuntos em exame na Comissão de Direitos Humanos desta quinta-feira. A sugestão veio de um cidadão de São Paulo em julho de 2017 e recebeu mais de 20 mil apoios na página do Senado. Ela propõe o fim da aposentadoria especial de governador e presidente da República. Já o relator, Lazier Martins, ampliou a proposta, incluindo qualquer detentor de mandato eletivo. A sugestão vai tramitar como uma proposta de emenda à Constituição. A comissão aprovou também a criação de uma subcomissão para tratar da mobilidade urbana, proposta pelo senador Assígur Garx, e projeto que prevê penas mais duras em casos de crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. Determinando que a pena de reclusão de 8 a 15 anos impostas a quem tiver conjunção carnal ou pratica ato libidinoso com menor de 14 anos será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a vítima de enfermidade ou deficiência mental. Foi criada hoje no Senado uma subcomissão temporária para acompanhar a situação da Venezuela. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores também querem saber detalhes dos empréstimos feitos pelo Brasil à Venezuela de 2003 a 2016. A subcomissão terá 5 senadores titulares e outros 5 suplentes, que vão acompanhar durante um ano os efeitos da crise na Venezuela sobre o Brasil. O presidente do grupo será o senador Teomário Mota, de Roraima. Está afetando o estado de Roraima. Vocês sabem que Roraima hoje é isolado da energia do Brasil. Nós somos o único país que não estamos interligados. E a nossa energia ela vem da Venezuela. E o contrato é até 2020. E como a Venezuela viveu agora recentemente, saiu ontem de um grande apagão, essa energia foi suspensa aí por 7, 8 dias. Nós estamos vivendo das termoelétricas. Um valor insuportável para o estado de Roraima e para o país, porque é subsidiada. Uma audiência pública vai ser realizada para discutir detalhes de empréstimos feitos pelo BNDES à Venezuela entre 2003 e 2016. Quanto foi e de que maneira foram usados os recursos que nós brasileiros disponibilizamos para os investimentos no país vizinho da Venezuela, até para que nós possamos desmentir ou confirmar tantas informações que circulam hoje no país, desencontradas sobre de fato como esse dinheiro foi utilizado lá fora. Os senadores também querem discutir a crise humanitária, que tem reflexos sobre o Brasil.
Brasil e Venezuela são nações importantíssimas, têm um relacionamento mais que histórico e é evidente que essa crise política que acontece lá com o seu desdobramento humanitário preocupa muito, até porque recebemos também refugiados. Então a subcomissão do Senado terá, como bem colocou o senador Viana, um papel moderador, de ponderação, de tentar obter de fato um processo adequado, preservando a autodeterminação, mas ao mesmo tempo ponderando. E eu acho que essa posição do Senado é adequada e a subcomissão terá um trabalho muito exitoso nessa linha, por isso receberá nosso aplauso e nosso endosso. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores também aprovaram a indicação do diplomata Olinto Vieira para o cargo de embaixador do Brasil no Paquistão, no Afeganistão e no Tajiquistão. O nome dele agora vai ser avaliado pelo plenário do Senado. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. É uma modalidade de ensino que é muito aplicada no mundo inteiro, em diversos países, com resultados incríveis, inclusive os índices no Brasil das famílias que estão fazendo homeschooling, os índices de aproveitamento dessas crianças, de avaliação, são extraordinários. E por que vem como Ministério da Família e da Educação? Não é só da família. Porque é uma demanda das famílias brasileiras. As famílias estão querendo essa modalidade de ensino. Então, em conjunto com o Ministério da Educação. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem, dá a liberdade para aqueles
pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. O fim da tarifa antidumping sobre o leite em pó da União Europeia e da Nova Zelândia gerou forte reação do setor agrícola. O governo, então, recuou e prometeu aumentar o imposto do produto adquirido nesses locais. Aqui no Senado, uma proposta quer proteger ainda mais o setor. O leite brasileiro já enfrenta forte concorrência do produto importado da Argentina e do Uruguai, países que integram o Mercosul. A carga tributária que eles têm hoje no Mercosul, né, é mais barata do que a nossa carga tributária. O volume importado de leite em pó desses países não é tão grande perto do consumo brasileiro. O problema é a forma que ele é colocado no mercado, às vezes de forma descoordenada, desorientada, em momentos inoportunos, e que muitas indústrias se aproveitam da situação para baixar o preço ao produtor. O maior custo do produto não se restringe à alta carga tributária. Além de problemas, vamos dizer, em termos de oneração da cadeia, problemas climáticos. A Argentina e o Uruguai têm climas mais propícios para isso, e isso facilita e diminui o custo de produção. Nós temos 5 encargos sociais no país, e os outros países produtores não têm esses encargos sociais, que isso dificulta para o produtor. Então, nós temos problemas, produtos produzidos aqui, implementos agrícolas produzidos como tratores e outros, são vendidos nos nossos países vizinhos pela metade do preço. E esse mesmo país manda leite com um custo mais barato para cá. Nós temos também assimetrias dentro do Mercosul que precisam ser revistas. Nós temos a parte ambiental toda nas costas do produtor brasileiro. Já o produtor argentino, uruguaio e chileno não tem a mesma exigência, não existem as exigências ambientais. Quando o governo diz que o pessoal não paga imposto, é importante que saiba disso. 1 litro de leite dentro da porteira do produtor paga em torno de 30% de imposto, fora o produto industrializado, que sai de uma cooperativa ou que sai de uma indústria. Aí, para chegar na mesa do consumidor, tem um outro imposto. Eu estou falando dentro da porteira. Desses 30%, arredondando, mais ou menos 50% é imposto estadual, é o ICMS, 45% é imposto federal, né, e 5% é imposto municipal. O que não pode acontecer é que o produtor brasileiro tenha que arcar com custos tributários maior, que ele tenha que atender uma legislação mais rígida e que, por outro lado, ainda tem que competir com produtos subsidiados. Com o fim da tarifa antidumping sobre o leite importado da Nova Zelândia e da União Europeia, a reação do setor foi imediata. Esses 14,8% de imposto antidumping da União Europeia liquidaria a produção de leite brasileiro, porque eles são altamente subsidiados na Europa, né, e concorreria deslealmente com o leite brasileiro. Existe um risco muito grande de realmente existir em algum momento uma entrada de leite em pó grande, principalmente dos países que têm muitos subsídios, que é o caso dos países europeus, e provocar um problema sério na nossa cadeia produtiva do leite no país, que já sofre muito. O sistema internacional, que subsidia pesadamente a produção e, além de subsidiar pesadamente, muitas vezes contribui com subsídios não muito adequados à exportação desses produtos. Então, eles acabam tendo preços artificiais, geram uma produção acima da necessidade deles e inundam mercados exteriores. No Senado, um projeto pretende acabar com a cobrança do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para máquinas, equipamentos e insumos destinados à produção de leite e derivados. A isenção na importação do leite que vem da Ásia, da Europa, e isto provocou um desestímulo enorme. Certamente isto redundará em desemprego. Nós estamos tentando, com esta alternativa, reduzir, minimizar o impacto desta medida negativa adotada recentemente pelo governo, que provocou uma reação de revolta, inclusive, entre os produtores de leite no país. Sem dúvida, nós teremos um setor mais equipado, né? Mais qualificado tecnicamente para produzir
exatamente com mais qualidade para os consumidores. Há uma emenda apresentada pela senadora Soraya Tronic no sentido de que essa mesma isenção seja aplicada para os produtores, para a agroindústria, pequena agroindústria que produz até 2.000 litros. É importante o projeto do senador Álvaro Dias que nós consigamos retirar esses impostos. Se o projeto for aprovado no Congresso, caberá ao Ministério da Agricultura elaborar a relação de insumos e equipamentos que vão ficar livres do IPI. Em 15 de março, comemora-se o Dia do Consumidor. Para o senador Rodrigo Cunha, que preside a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado e já atuou no PROCON de Alagoas, o acesso à informação sobre direitos e mecanismos disponíveis para reclamação ainda é um desafio nessa área. Na entrevista à jornalista Renata de Paula, ele fala também sobre comércio eletrônico e relação entre passageiros e empresas aéreas. Em 1983, comemorou-se pela primeira vez o Dia do Consumidor. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que já trabalhou no PROCON do Estado. Senador, seja bem-vindo. Foram anos de PROCON antes de entrar na vida pública. Exatamente. Inclusive, nós estamos numa semana, como você bem falou, uma semana importantíssima para o consumidor. Vivenciei durante 7 anos o Dia Mundial do Consumidor, que é o dia 15 de março, de maneira muito intensa. E hoje eu posso lhe dizer que eu sei o termômetro das ruas, eu sei o que é que o consumidor passa no seu dia a dia e tive uma experiência que, com certeza, a legislação que nós temos hoje, ela está alinhada para buscar a solução desses conflitos. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de que quem trabalha em um órgão de defesa do consumidor está para defender o consumidor a qualquer custo, não é bem assim. Nós trabalhamos justamente para harmonizar essa relação de consumo que é extremamente desproporcional, onde de um lado nós temos normalmente fornecedores com muito mais condições de contratar os melhores advogados, conhecimentos técnicos sobre o produto e do outro lado, muitas vezes um consumidor que mal sabe ligar um computador. E qual é o maior desafio hoje em termos de direitos de consumidor no Brasil? Olha, com certeza é justamente o acesso à informação. Então, poucas pessoas conhecem seus direitos e ainda há um passo a mais. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, uma que eu tive acesso há uns 6 anos atrás, mas ela serve como um modelo, ela demonstrou que mesmo as pessoas que têm acesso à informação, que sabem que o seu direito foi desrespeitado, 60% delas sequer vão reclamar. Ou seja, aquela pequena conta, a cobrança que vem a mais na conta telefônica, algum erro no cartão de crédito, um valor simbólico que o consumidor deixa passar muitas vezes. E é nisso, infelizmente, que muitas vezes estimula o mau comportamento de muitas empresas. Então, a falta de informação, que é justamente as pessoas conhecerem seus direitos e principalmente saberem que hoje existem maneiras efetivas que não geram custos, que não são demoradas e também, muitas vezes, não leva tempo, porque se engana quem pensa que hoje os órgãos de defesa do consumidor estão longe do consumidor, não estão. Nós temos aqui plataformas digitais que permitem com que você faça a reclamação na sua própria residência, no seu próprio telefone. Temos, inclusive, um sistema ligado à Secretaria Nacional do Consumidor, que é o consumidor.gov.br, que resolve reclamações online. Então, as alternativas existem muitas, mas o que nós precisamos é justamente levar a informação ao consumidor para que ele conheça os seus direitos, porque a partir do momento que você conhece os seus direitos, pode acontecer 2 coisas. Você sabe que foi enganado, então muita gente não sabe que foi enganada, e depois, sabendo que foi enganado, sabe que pode reclamar sobre os seus direitos afetados. Além disso, é importante deixar muito claro o que eu estou tentando exemplificar, de que vale a pena muito, que vale muito a pena você reclamar, você ir aos órgãos de defesa do consumidor. O índice de resolução chega a 80%. Então, na grande maioria dos PROCONs pelos estados, é a margem de acordos feitos entre o consumidor e o fornecedor. E o que afasta hoje o consumidor dos órgãos de defesa do consumidor? Olha, primeiramente a interiorização, acho que não apenas as capitais, mas as cidades dos municípios, principalmente municípios pequenos, não conseguem instalar seus PROCONs municipais. E isso tem uma justificativa cultural, que é justamente a informação errada que alguns prefeitos têm de que um órgão de defesa do consumidor vai prejudicar o comércio local, porque vai fiscalizar o comércio da sua cidade, e não é verdade. Na grande maioria das reclamações, o consumidor
vai fazer uma demanda sobre empresas nacionais, multinacionais, e ali a prefeitura, com o seu serviço, ela vai estar disponibilizando um acesso à cidadania e muitas vezes resolvendo o problema do consumidor que não tem a quem recorrer. Então, acho que esse é um dos grandes gargalos hoje, é justamente desmistificar, junto aos prefeitos, aos municípios, que o PROCON, apesar de ser um órgão de fiscalização, ele não está para prejudicar o comércio local. Pelo contrário, muitas vezes aquela pequena loja não consegue ter uma margem de negociação grande com o fornecedor e não consegue nem contato. Tem vários intermediários. E os PROCONs municipais se ligam ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e conseguem muito amparo, principalmente com os órgãos estaduais. Então, esse trabalho junto aos municípios é algo que eu já fiz há um bom tempo. Agora, estando à frente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Senado, me dá também uma grande expectativa de desmistificar esses mitos perante os prefeitos e que a gente possa, de fato, ter órgãos de cidadania, porque o PROCON já foi conhecido há uma época atrás por resolver apenas problema de telefone quebrado, mas isso já passou. Hoje o PROCON trabalha com educação financeira, trabalha com cidadania, ou seja, leva as pessoas acesso aos seus direitos. Então é por isso que nós vamos, sempre que possível, estar aqui conversando com vocês, passando sempre informações para que os prefeitos busquem também equipar os seus municípios de um braço muito forte de defesa da cidadania. E nem sempre a empresa que está recebendo uma cobrança está agindo de má fé. Às vezes também não conhecem os seus deveres. E não apenas isso de não conhecer os deveres, que eu acredito que a grande maioria conhece, mas é impossível você vender 10 mil produtos, não tem algum com problema. É possível você ter 3 milhões de consumidores no serviço de telefonia e não ter problemas. Existem. Então, tanto é que eu sou muito criterioso a informar os rankings de reclamações, porque a reclamação, se ela existe, é um fato. O que o consumidor deve observar é se quando tem uma reclamação, a empresa resolve ou não resolve. Então, essa é a informação mais válida, no meu ponto de vista. E hoje existem plataformas, pelo menos no mundo digital, que posicionam as empresas, né? Que menciona. É interessante porque algumas colocam estrelinhas, 5 estrelas, é um bom atendimento. Uma carinha outras, sorridente, uma carinha feliz. Ou com muita raiva. Ou seja, o consumidor também tem que criar o seu hábito de pesquisar uma empresa, uma marca, antes de adquirir um produto. Então, geralmente não é assim. As pessoas só buscam informações sobre aquela empresa, sobre aquela marca, quando já está com problema. E aí percebe que ela não é a única que comprou aquela televisão daquele modelo específico, que o controle remoto não funciona. Então, é importante as pessoas criarem esse hábito também. Existem vários órgãos, eu falei aqui do consumidor.gov, mas tem outras iniciativas, como um sucesso no país inteiro já há um bom tempo, que é o Reclame Aqui. É um site também que permite com que as pessoas monitorem os seus fornecedores, e ali muitas vezes o que existe de fato é uma pura mediação, porque quem resolve é o consumidor e a empresa. Não há uma interferência de terceiro, é um falando, o outro respondendo. Mas hoje nós sabemos, Renato, você sabe muito bem disso, que as empresas mais ainda, que o consumidor, quando ele quer resolver um problema e ele liga para um saque, ele tem uma dificuldade enorme. Por quê? Porque ali ele está na sua cidade, falando com uma pessoa de uma outra cidade e ninguém está vendo aquilo. Então a ligação cai, você não atende, repassa para vários atendentes e não resolve o problema. Mas se você coloca um arroba e o nome da empresa numa rede social, o mundo inteiro está vendo. A gente sabe como é caro para uma empresa manter a sua reputação. Então hoje, quem consegue usar desses mecanismos de defesa e de resolução de problemas está tendo muito sucesso. Regulamentação do comércio eletrônico, como o senhor avalia hoje? Bem, o comércio eletrônico, inclusive hoje, estava dando uma olhada nos rankings de reclamações, está chamando a atenção, né, pela quantidade, ano a ano, de recordes que são batidos na quantidade de vendas. E aqui, voltando ao que eu disse, quando se tem uma grande comercialização, há também uma grande tendência a ter problemas. E o que nós precisamos, no meu ponto de vista, não é mexer no Código de Defesa do Consumidor, e sim fortalecer leis específicas, desde a parte tributária mesmo, e muitas vezes um produto que é vendido num estado entra no outro estado sem nenhuma tributação. Estamos agora no momento em que os próprios segmentos estão sentindo o impacto que tem o comércio eletrônico, um deles aqui é o setor de hotéis, né? Então, com grandes empresas mundiais se instalando aqui no país, e você pode contratar, alugar residências em outras cidades, onde você antes só tinha a opção do próprio hotel. E isso já está afetando
afetando e muito o comércio, o segmento de hotéis. Então, o que é que deve ser feito? Especialmente cidades turísticas, né? No mundo inteiro estão mobilizadas, né? Então, isso é um fato de uma aquisição eletrônica. O que é que precisa ser regulamentado? Vai proibir? Não tem como proibir. Mas é necessário regulamentar, até mesmo porque é uma prestação de serviço, tem muita gente ganhando dinheiro com isso e, de fato, é um mercado que tem que ser regulamentado. Senador, em relação aos direitos dos passageiros em viagens aéreas, né? A comissão que o senhor preside analisou há alguns anos a cobrança de bagagem nas companhias aéreas com a promessa por parte dos representantes das companhias de uma diminuição de passagem, o que vários estúdios já disseram que não aconteceu. Agora também a cobrança do assento, né? O senhor imagina que essa pauta volta para a comissão ou não? Bem, esse é um assunto muito interessante porque o resultado já era previsível. Não ia diminuir, principalmente a longo prazo, o preço das passagens. Nós sabemos como as coisas funcionam. O que vai diminuir o preço da passagem é você diminuir o preço dos impostos que são cobrados no combustível, por exemplo. Então, o combustível é o que eleva muito o preço da passagem. O consumidor acabou pagando 2 vezes, né? O serviço não é o mesmo. Então, muitas vezes o consumidor tem dificuldade de colocar a sua própria bagagem em cima do avião, paga caro para conseguir encaminhar a sua outra e o preço da passagem continua caríssimo, né? Você falou uma outra situação que geralmente é a cobrança por assentos específicos. A gente tem que lembrar também que vivemos num mercado que deve ser fomentado para uma livre iniciativa, né? Então, se você tem concorrentes que chamam, outros que não chamam, que não pode criar uma obrigatoriedade do ponto de vista nesse sentido. Em outros países, como na Europa, a gente conhece algumas empresas que sequer o banco reclinam, justamente para ter mais espaço e levar mais passageiros. Agora, a passagem é muito mais barata, são passagens de baixo custo, então faz com que se tenha uma grande rotatividade, mas quem compra está sabendo que está pagando por aquilo. Então, não vejo nesse ponto específico algum problema. O que não pode dizer é mascarar a situação e dizer que a cobrança dos assentos vai fazer com que o preço dos demais baixe, e não é isso. É um pagamento exclusivo para que você tenha um conforto a mais. Aí sim, quem optar por isso não há o que reclamar. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.